Muito bom dia, a paz, a graça, o amor do Senhor Jesus inunde o teu coração nesse momento da palavra. Eu peço que você abra, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao 23. Lucas 1, do 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Até aqui, palavra do Senhor. Senhor Deus, nos colocamos com humildade, com reverência, aqui neste santo lugar, na Tua santa presença, para ver grandes coisas que o Senhor tem para nós, neste momento, neste dia, nesta semana, diante dos nossos olhos. Porque as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. O Senhor é Deus, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpre, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E nós te agradecemos, reconhecendo que a nossa perseverança deve terminar a obra do Senhor, que um dia o Senhor começou em cada um de nós, pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Hoje eu quero pensar com você
sobre este casal. Um casal que tem uma história maravilhosa, mas que eu não sei por que cargas d'água ele é tão esquecido. Quase não se fala de Zacarias e Isabel nas igrejas. Eu mesmo não me lembro de ter pregado alguma vez sobre Zacarias e Isabel. E se tivesse que dar um título a essa mensagem, o título seria: um casal maravilhoso, com uma linda história, porém esquecido. Zacarias e a sua mulher Isabel. Em síntese, assim, a título de uma introdução, eles foram os pais de João Batista e tios de Jesus Cristo, porque Isabel, esposa de Zacarias, era prima da Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus. E a Bíblia informa para nós que ambos eram pessoas piedosas, eram devotos, e quando a Bíblia começa a narrar a história deles, eles já são idosos, já são, como diz a palavra de Deus aí, avançados em dias. Não tinham filhos, embora tivessem orado a Deus por isso, embora tivessem pedido a Deus que Deus desse um filho, mas eles não tinham filhos. E o verso 6 nos informa que ambos eram justos diante de Deus. Zacarias era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ambos, tanto Zacarias como sua mulher Isabel, eram justos, cumpriam todos os mandamentos e preceitos de Deus, cheios de temor a Deus, mas tinham essa dificuldade. Não tinham filhos. Isso para eles era um problema, era uma dificuldade. Eles oravam muito e pediam muito a Deus que dessem filhos. Então nós temos aqui já uma lição. A primeira lição aqui para nós. Qual é a lição? Se eles viviam irrepreensivelmente na presença do Senhor, eram justos, tementes a Deus, e tinham esse problema, não tinham filhos que eles tanto queriam, que eles tanto oravam e pediam a Deus, a lição é que o fato de eu andar com integridade na presença de Deus, o fato de eu levar uma vida irrepreensível, justa diante do Senhor, isso não me isenta de passar por lutas, adversidades, tribulações. Isso não me isenta de ter falta de alguma coisa na minha vida. Queridos, isso é muito importante. Eu gostaria que você entendesse muito claramente isso. Eu vou repetir. O fato de eu ter uma vida justa diante de Deus, uma vida irrepreensível, uma vida de santidade diante de Deus, isso não me isenta de lutas, de adversidades e de falta de alguma coisa que eu gostaria de ter. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é um casal exemplar da Judeia, pediram a Deus um filho, Deus não deu por alguma razão, trazendo para nós então essa questão: quantos vivem uma vida justa diante de Deus? Quantos vivem uma vida irrepreensível diante de Deus, uma vida de santidade, de obediência a Deus, mas com falta de alguma coisa? Você deve conhecer pessoas assim, porque uma vida justa não significa estarmos livres das intempéries da vida. Uma vida de santidade, uma vida de retidão a Deus, isso não nos isenta, isso não vai nos imunizar das intempéries desta vida. Amém, queridos? Esse casal, está dizendo a palavra de Deus, é um casal, é justo, é nobre,
é honrado, obedece às leis, obedece aos mandamentos de Deus, mas falta algo para eles. Já são idosos, Isabel é estéril, já pediram a Deus, já oraram. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa manhã, diante de alguém, quem sabe alguém está me ouvindo e pensando assim: Deus, aonde é que eu tenho errado? O que é que falta eu fazer? Onde eu errei, que eu não recebi ainda? Por que eu não recebi ainda aquilo que eu tanto preciso? Senhor, quanto que eu já orei, já pedi ao Senhor, já clamei ao Senhor, aonde eu tenho falhado que eu ainda não recebi? Então, eu tenho uma palavra para você. Quem sabe há pessoas que têm até questionado a palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, verso 22, onde o Senhor Jesus nos diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo receberás. Quem sabe alguém tem dito a Deus assim: Deus, a tua palavra diz que tudo que eu pedi, crendo receberei. Senhor, eu tenho cumprido os princípios morais, eu tenho cumprido os princípios espirituais. Sabe por quê, queridos? É muito comum a gente fazer esse paralelo. É comum as pessoas traçarem esse paralelo entre a palavra de Deus e a nossa vida. De repente você olha para alguém, ou quem sabe para algum vizinho, e você vê que a pessoa tem tudo aquilo que você gostaria de ter, e essa pessoa nem professa a mesma fé que você professa. Aí você olha e fala assim: mas peraí, essa pessoa não é nem uma pessoa de fé, e ela tem aquilo que eu gostaria. Eu já orei tanto, já clamei a Deus, tenho procurado obedecer aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus. É comum ao ser humano traçar esse paralelo, fazer esse tipo de comparação. Mas saiba de uma coisa, grave bem isso: Deus nunca toma um inocente por culpado, e Deus nunca toma um culpado por inocente. Deus é justo. Diga: Deus é justo. O Salmo 11, no verso 7, vai dizer: o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Os retos verão a sua face. Isso é que é o de mais glorioso. É que os que andam em retidão, em santidade, em obediência, que lutam, se esforçam por uma vida irrepreensível diante de Deus, esses verão a face de Deus. Amém. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 3, verso 20: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós, mediante o seu poder que opera em nós, dependendo da tradução. Então eu profetizo em nome de Jesus. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer em nome de Jesus. Diga: receba o Senhor. Amém, queridos? Amém? Você já sabe, mas eu vou repetir, vou enfatizar mais uma vez. É muito bom a gente repetir aquilo que a gente já sabe. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Nada foge do olhar do nosso Deus e Pai. Eu não sei para quantos Deus manda dizer isso nesse momento,
Não sei se para uma pessoa ou se para mais de uma pessoa, mas mais cedo ou mais tarde, prepare-se para ver a tua oração respondida. Amém. Mais cedo ou mais tarde, prepare-se para ver a bênção de Deus. Você vai dizer então: valeu a pena. Você vai dizer: foi difícil, mas valeu a pena ter conservado a minha vida íntegra diante de Deus. Valeu a pena o meu esforço. Valeu a pena viver uma vida justa. E ainda que Deus não realize os teus sonhos, ainda que Deus não dê aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você precisa, fique calmo, porque Deus tem algo infinitamente maior preparado para você no futuro. A glória eterna. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, fique tranquilo. Ainda que Deus não realize o desejo do teu coração, Ele tem algo infinitamente maior reservado para você na glória. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Vocês são pessoas que conhecem a Bíblia, vocês leem a Bíblia. E vocês sabem que Paulo foi um dos homens que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. E Paulo foi um dos que disse, no final da sua vida: valeu muito a pena tudo que eu sofri, tudo que eu suportei por Cristo Jesus. Quando é que Paulo disse que valeu a pena? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 7, no verso 8, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Então, se você ama a vinda de Jesus, creia, saiba, Deus tem algo grandioso demais, infinitamente maior do que qualquer coisa nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, a minha palavra para você nessa manhã é: aguenta mais um pouco, espere mais um pouco, suporta mais um pouco, ore mais um pouco, clame um pouco mais, adore um pouco mais, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, confia nele um pouco mais, e a tua bênção chegará, em nome de Jesus. Amém, queridos? Zacarias, Isabel são justos, irrepreensíveis diante de Deus, mas não têm filhos. Por que eles não têm filhos? O verso 7 responde para nós: Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Agora, note comigo uma coisa. Um casal de idade avançada pode ter filhos? Pode. É impossível? Não é impossível, mas é uma coisa improvável que um casal de idade avançada venha gerar filhos. A mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, são os desgastes naturais. Então, um casal numa idade avançada, não é impossível que tenham filhos, mas é muito improvável que venham a ter filhos. Além da idade avançada de Isabel e de Zacarias, ela era estéril. E aqui então ela entra na área do impossível.
Então eles têm dois problemas agora: o improvável, porque são de idade avançada, e o impossível, porque a Bíblia informa aí que Isabel era estéril. Quem sabe alguém esteja me ouvindo e pensando assim: puxa, eu estou no improvável, eu estou vivendo a área do improvável. Uma bênção que você almeja, algo que você precisa, que você tem orado, você precisa concorrer com 100 pessoas. Então creia que você é a 100ª pessoa. Amém? Algo que você precisa, que está na área do improvável, não é impossível. Não é impossível para Deus. Só é improvável, só é mais difícil. Mas creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga glória a Deus. Alguém com uma enfermidade que apenas 10% das pessoas que têm essa enfermidade são curados. Creia que você é um dos 10. Amém? Ore, confie em Deus e tudo vai dar certo. Mas tem coisas, queridos, que saem da área do improvável e entra na área do impossível. Tem muitas coisas que vai para o impossível. Esse casal está vivendo as duas situações. Eles estão dentro das duas áreas, tanto do improvável quanto do impossível. Mas eu quero liberar uma palavra profética na tua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. O Deus que você veio aqui cultuar nesta manhã é Deus tanto do improvável quanto do impossível. Não, vou repetir. O Deus que você veio cultuar é Deus tanto do improvável quanto do impossível. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então Zacarias e Isabel têm esses dois problemas. Estão dentro do improvável, estão dentro do impossível também. E o verso 8 diz que ele ora exercendo diante de Deus o seu sacerdócio. Desculpe a minha chatice. Zacarias está fazendo o que mesmo? Orando diante de Deus, exercendo o seu sacerdócio. Tem outra lição para nós aqui. Não sei se você já entendeu a lição. Qual é a lição? Ele tem um problema. Aliás, ele tem dois problemas. Um improvável. Ele está dentro do improvável e dentro do impossível. Mas não parou de servir a Deus. Ele está dentro do templo, orando diante do Senhor, cumprindo o seu sacerdócio. E só para a gente refletir então, não precisa responder para mim o que eu vou perguntar. Só para você pensar. Quando Deus não dá o que você pede, o que você faz? Você para ou você continua? Diga: Senhor, me ajude. Ele está dentro dos dois problemas, do improvável e do impossível. Tem orado, tem clamado, pedido a Deus um filho. Deus não deu por alguma razão, mas ele está dentro do templo, orando diante de Deus, cumprindo com o seu ministério sacerdotal. Será que eu sirvo a Deus e amo a Deus e procuro agradar a Deus somente quando Deus diz sim para mim? Será que eu vou servir a Deus, buscar ser fiel a Deus somente quando Deus abre as portas? Somente quando o milagre acontece?
Olha que lição tremenda aqui para nós aqui. Senhor, eu ainda não recebi, mas eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Senhor, não chegou ainda, não estou vendo ainda, não recebi ainda, mas estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Diga graças a Deus. Sabe o que o diabo quer de você? Aliás, sabe o que o diabo quer de nós? De mim e de você? Que você pare de servir a Deus, que você pare de adorar a Deus, porque Ele não deu ainda o que você quer. É isso que o diabo quer, que você deixa Deus, porque Deus não deu ainda aquilo que você está pedindo, aquilo que você está necessitando, aquilo que você está orando. Que você pare de servir e de adorar a Deus, que eu deixe de adorar a Deus, porque Ele não me deu ainda aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho orado. Ele quer que você recue, que você se afaste de Deus, porque o milagre não aconteceu ainda. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Permita-me usar aqui as palavras daquele cantor, aquele autor de um hino, Delino Marçal. E ele diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Diga glória a Deus. Deixa eu dizer algo importante também aqui. Gostaria de chamar um pouco mais a sua atenção para isso. Tem milagres que só acontecem quando enquanto nós estamos exercitando a nossa fé. Tem milagres que só vão acontecer enquanto você estiver trabalhando para Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Você quer uma prova bíblica disso? Jesus está em Betesda e surge diante dele um cego de nascença. E ele vai curar esse cego de nascença. Esse relato está descrito no Evangelho de João, no capítulo 9. Como é que Jesus faz para curar esse cego? Jesus faz um lodo, um barro com seu cuspe. Ele cospe no chão, mistura a saliva com a terra, aplica esse lodo, esse barro nos olhos do cego e dá uma ordem ao cego: vá até o tanque de Siloé se lavar e você será curado. E o cego poderia ter ficado indignado com Jesus e poderia ter dito: mas eu era cego, eu era apenas cego, agora eu sou cego com os olhos todo embarreados. O que o cego faz? Ele obedece e vai até o tanque de Siloé. E olha que os estudiosos dizem que a distância entre o local onde Jesus está com esse cego de nascença, Betesda, até o tanque de Siloé, são 800 metros mais ou menos, de 800 metros a 1 quilômetro. Veja a distância que esse cego teve que caminhar com os olhos embarreados. Sendo que havia ali pertinho o tanque de Betesda. Mas Jesus não disse para ele ir ao tanque de Betesda. Jesus disse: vai te lavar lá no tanque de Siloé. E o cego fez toda essa caminhada de cerca de 800 metros, de 800 a 1 quilômetro, se lavou e foi curado, voltou enxergando. Glória a Deus. Então, queridos, a minha palavra para você é: continue exercitando a tua fé, continue exercitando o teu ministério, continue fazendo aquilo para o qual Deus te chamou a fazer, porque muitos milagres acontecem enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos exercitando a nossa fé. Diga glória a Deus. Fé, ação e obediência geram o poder divino.
Fé, ação e obediência. São como 3 irmãs de mãos dadas. A fé, ação e obediência é que vai gerar o poder de Deus para cura, para bênção, para o milagre, para restauração e para vitória na tua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ok, chegamos no verso 8 e 9, que diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, olha aí, a bênção não tinha chegado ainda, o filho não tinha vindo ainda, o milagre não tinha acontecido ainda, e ele está exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Coube-lhe por sorte a Zacarias entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso ao Senhor. Quando nós pensamos nos sacerdotes, pensamos no templo em Jerusalém, a gente imagina alguns sacerdotes. Sabe quantos eram? Milhares. Houve tempo de serem 7.000 sacerdotes. Chegou a 12.000 sacerdotes. Então não tinha trabalho para tantos. Eles então se organizaram em turnos. Davi fez isso, o rei Davi fez isso. Organizou os sacerdotes em turnos, porque eram milhares, e fazia um sorteio para as escalas de serviço de cada um. Eram sorteados, porque eram muitos, para queimar incenso. O serviço deles era queimar incenso, limpar o castiçal, examinar os cordeiros que eram levados para o sacrifício, avaliar os cordeiros. Eram milhares de sacerdotes. Então foram organizados em turnos, e realizava-se sorteio. Nesse dia, a sorte caiu para Zacarias, para entrar no santuário, para entrar no Santo dos Santos, no templo, e queimar o incenso a Deus. O incenso era uma resina aromática extraída de uma árvore. Nada a ver com esses incensos que nós conhecemos hoje, esses incensos que são vendidos por aí. Era uma resina muito aromática, que misturada com especiarias, dava aquela fumaça aromática, deveria ser muito gostoso. Há um hino que diz que no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Às vezes cantamos e não entendemos o significado real disso. O autor do hino está dizendo que o sacerdote ia queimando aquele incenso, queimando o incenso, até que tanta fumaça se formasse que ele não aparecesse mais. A fumaça o escondia, e aquela fumaça aromática enchia todo o templo. Enquanto ele não desaparecesse, ele não parava de queimar o incenso, e aquele incenso aromático, aquela coisa, deveria ser agradabilíssimo demais, subindo para Deus com louvor, com gratidão, com oração, porque incenso fala de oração, de adoração e de oferta também. Não existia culto sem ofertas. Não tem culto sem oferta. Sempre que você pensar, eu vou ao culto, lembre da oferta. Não tem culto sem oferta. Então, aquele incenso agradável, aquela fumaça aromática, fala de oração, de adoração a Deus e de oferta também. Nesse dia, Zacarias foi sorteado
para entrar no templo e queimar incenso a Deus. O que aconteceu nesse dia? Exatamente nesse dia, Deus mudou a sorte de Zacarias. O que eu acabei de dizer? Que o milagre acontece enquanto nós servimos, enquanto estamos exercitando a nossa fé, enquanto estamos trabalhando para Deus. E ele estava ali cumprindo o seu ministério sacerdotal. Exatamente nesse dia, nesse momento, Deus mudou a sorte dele. E quando eu falo Deus mudou a sorte, não estou falando de azar, sorte e azar, não é disso. Quando eu digo Deus mudou a sorte de Zacarias, eu estou dizendo Deus realizou o milagre na vida do sacerdote Zacarias, enquanto ele exercia o seu ministério sacerdotal. Glória a Deus. O que Zacarias estava fazendo? Exercendo o seu sacerdócio, seu ministério sacerdotal. Glória a Deus. Eu profetizo mais uma vez, em nome de Jesus. Se você crer, recebe. Deus vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Mas, enquanto você estiver exercitando a tua fé, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, diga graças a Deus. De que maneira Deus fez isso na vida de Zacarias, ali no templo? Enviando um anjo. O verso 10 está dizendo isso para nós, está informando isso para nós. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Durante esse tempo, de que tempo está falando? Do tempo em que Zacarias está dentro do templo, dentro do santíssimo lugar, do santo dos santos, queimando incenso a Deus. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Por que a multidão ficava do lado de fora do templo, esperando e orando? Esperando o momento da bênção sacerdotal. Porque o sacerdote, após ter oferecido incenso a Deus, ter queimado incenso a Deus, ele saía e liberava a bênção sacerdotal para a multidão. Aquela bênção sacerdotal que você conhece, descrita em Números, no livro de Números, no capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Te dê a paz. Então o verso 10 está informando para nós que enquanto ele estava ali dentro do santíssimo lugar, oferecendo o sacrifício, o incenso a Deus, queimando o incenso a Deus, o povo, a multidão, aguardava do lado de fora, esperando a bênção sacerdotal. Aí do 11 em diante, do 11 ao 13 diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se. Ele se preocupou, ele ficou assim com medo. Turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele se assustou quando viu o anjo, porque normalmente quando o anjo aparecia era para executar juízo. Ele ficou com muito medo, ele pensou: vou morrer. Só que não era para isso. Deus enviou o anjo para mudar a sorte dele. O anjo acalmou o sacerdote Zacarias, tranquilizou ele e deu até o nome do menino. Zacarias, fique tranquilo, Deus ouviu tua oração, Deus te dará um filho, e o nome do menino será João. Deu até o nome. Do 14 ao 17, nós vamos ver o papel que João Batista exerceria.
Porque é que Deus deu a graça a Zacarias e Isabel gerar João Batista. Ele seria o precursor de Jesus, o anunciador do Messias. E do 14 ao 17 vai dizer a função dele, o papel dele. Diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, muita gente vai ficar feliz com o nascimento de teu filho João Batista. Você então ficará todo cheio de prazer e de alegria. Verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ou seja, a mesma coragem que Elias teve de confrontar os religiosos da sua época, João Batista terá. João Batista vai nesse mesmo poder do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí está o papel de João Batista, a missão dele. Ele será motivo de muita alegria. Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Bebida forte aqui são bebidas destiladas. Ele será grande diante do Senhor. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele irá no poder de Elias, com a mesma coragem do profeta Elias. Agora, algo muito ruim aconteceu no verso 18. Algo muito ruim mesmo. Diz aí: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Preste atenção. Ele questionou a Deus. Agora ele duvidou. Ele perguntou para o anjo assim: mas como? Eu sou avançado em dias? Ele pensou: minha mulher estéril? Como assim você está dizendo que eu vou ter esse filho? Aí o anjo disse para ele assim: sabe quem sou eu? Em outras palavras, o anjo disse: deixa eu me apresentar. Zacarias, eu sou Gabriel. Aí diz o verso 19, que o anjo se apresentou: eu sou Gabriel. E o verso 20 diz que veio o castigo sobre ele, porque duvidou da palavra de Deus. Questionou a Deus. E o castigo foi que ele ficou mudo, completamente mudo, por cerca de 9 meses. Somente depois que João Batista nasceu, somente após 8 dias depois que o filho dele nasceu, João Batista, foi que ele voltou a falar, foi que ele recuperou a sua voz, quando ele confirmou o nome de João, o nome do filho dele, João Batista, escrevendo numa tabuinha. Ficou 9 meses mudo, sem falar nada, como castigo por ter duvidado da palavra de Deus. E o verso 23 diz que ele terminou os seus dias, o seu ministério, e voltou para casa. Há uma lição aqui, eu encerro com essa última lição. Eu peço mais uma vez um pouco da sua atenção. Esse anjo Gabriel, que apareceu a Zacarias e deu notícia de que Deus tinha ouvido a oração dele, que ele teria um filho, é o mesmo anjo Gabriel que apareceu à Virgem Maria e anunciou a ela que ela também teria um filho. Assim como ele deu o nome do filho de Zacarias, disse: olha, teu filho se chamará João. Igualmente ele disse à Virgem Maria:
você dará à luz um filho e se chamará Jesus. Deu o nome também. Assim como Zacarias se assustou, ficou em choque e perguntou: mas como assim? Eu sou de idade avançada, minha mulher de idade avançada, minha mulher estéril, como assim eu vou ter um filho? Questionou. Da mesma forma, Maria também se assustou e disse: mas como? Eu não conheço homem. Como é que você está me dizendo que eu vou dar à luz um filho e se chamará Jesus? Agora a pergunta é: por que é que Zacarias foi castigado com a mudez e Maria não foi castigada? Quer saber? Diga amém. Porque Maria não tinha pedido nada para Deus. Maria não tinha pedido um filho. Zacarias e Isabel oraram e pediram o tempo todo um filho para Deus. Qual é a lição, a última lição que fica aqui para nós? É que daquilo que eu peço para Deus, eu não posso duvidar. Amém? Daquilo que eu oro para Deus e peço para Deus, eu não devo duvidar. Porque a Bíblia diz para nós em Tiago, capítulo 1, verso 6, que o homem que duvida é comparado à onda do mar, que é levada pelos ventos. Eu acho essa comparação tremenda. Aquele que duvida é como a onda do mar. Como é que a onda do mar vive? Como que ela é? Um dia, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ou seja, aquele que duvida é como alguém que um dia está em alta, outro dia está embaixo. Um dia está cheio do Espírito Santo, dando glória a Deus por tudo que existe. Outro dia está lá embaixo, em depressão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. E que essas lições que nós meditamos nelas hoje não fiquem apenas na mente, no intelecto, mas que desçam ao coração e sejam colocadas em prática todos os dias da nossa vida. É o meu desejo, a minha oração para você, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Oremos ao Senhor, curve sua fronte. Querido Deus, querido Pai, graças mais uma vez por essa palavra, por esses ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, na perseverança, a não desanimar, a completar bem a carreira, para que no final possamos dizer como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz me reservou, não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Eu te louvo, Deus, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12 não, perdão, 14. Gênesis 14, versículo de número 20. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O dízimo aparece aqui no comecinho da Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia, mesmo antes da lei. Antes que Deus desse as leis a Moisés, o dízimo já está aqui, bem antes da lei. E Abraão deu a Deus
o dízimo de tudo. Não por acaso Abraão é o único homem da Bíblia chamado amigo de Deus. Não por acaso Abraão é o único homem na Bíblia chamado o pai da fé. Amados, eu como pastor responsável pelo templo, preciso constantemente lembrar os irmãos da necessidade do dízimo e das ofertas, porque eu tenho que pagar as despesas do templo. E muitas vezes as pessoas esquecem, os irmãos esquecem do dízimo e da oferta. É comum as pessoas esquecerem. Eu quero louvar a Deus, a você que tem sido fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, e pedir a você que não se esqueça, por favor, porque como responsável do templo, eu tenho que pagar as dívidas do templo. E como eu vou pagar? É com o teu dízimo, com a tua oferta, porque a igreja é tua. A igreja não é do pastor Alceu, a igreja é tua. E eu quero te desafiar também a colocar Deus na tua vida cotidiana, em tudo que você faz, nas suas atividades diárias. Se você já faz isso, glória a Deus porque você faz isso. Se você ainda não tem esse hábito, coloque Deus em todas as tuas atividades habituais, as tuas atividades rotineiras, as tuas atividades banais, porque Deus, Ele não vai desassociar. Deus não vai estar com você enquanto você está no templo, orando, e deixar você quando você estiver lá na sua casa lavando as louças, ou limpando a casa, ou lavando a roupa, ou lá no seu trabalho. Você não vai dizer para Deus assim: Deus, espera um momentinho que já já eu vou aí no meu cantinho, no meu lugar de oração, vou estar com o Senhor. Não, Deus não vai desassociar das suas coisas rotineiras, até daquelas coisinhas mais banais. Você precisa lembrar de colocar Deus em tudo, em todos os momentos, em nome de Jesus. Vou lavar a louça? Coloco Deus naquilo, clamo a Deus por aquilo. Vou fazer um bolo? Coloco Deus naquilo. Deus não vai desassociar nunca. Você não vai estar com Deus apenas quando você se dirige ao seu lugar de oração, para meditar na palavra de Deus, para orar a Deus. Amém, queridos? Eu quero orar pelos teus dízimos, pelas tuas ofertas, orar pela tua vida, pela tua família, liberar uma palavra de bênção para essa semana. Por isso eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Erga suas mãos para Deus em gratidão. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse dia tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de vida que o Senhor concede a nós. Muito obrigado por esses momentos tão preciosos que passamos aqui, nessa meditação da Tua Palavra, aprendendo sempre um pouco mais. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo e te agradeço na vida de cada irmão que tem se lembrado do compromisso, do dízimo, da oferta, do compromisso com o templo do Senhor. Pai, eu abençoo com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Eu oro e clamo ao Senhor pelos que estão passando por enfermidades, aos que estão passando por lutas. Pai, eu consagro a Ti a semana de cada um, cada lar aqui representado, cada família, aos que estão viajando, aos que estão longe, onde estiverem, cada um dos nossos entes queridos, recebam nesse momento a bênção do Senhor, um toque especial do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para sempre. Quem crê diz glória a Deus.